Bom, Aline, queria que você se apresentasse um pouquinho. Ah, sim. Então, meu nome é Aline, eu tenho 29 anos, eu sou advogada, já tenho 6 anos, eu formei em contabilidade, tem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Ultimamente eu trabalho numa gestora de investimentos, eu sou da área de Risk Compliance. Certo. Eu ia te perguntar em qual momento da vida que você estava, eu acho que você já falou. Você se formou tem quanto tempo? Em direito tem 6 anos. 6 anos. Aí eu sempre atuei em escritórios de advocacia, comecei no escritório pequeno, depois fui para um escritório maior. Depois disso já trabalhei no fundo de investimento imobiliário, no FII. Depois disso, aí eu fui para a gestora onde eu estou agora. Certo. E, Aline, depois de você fazer meu curso, meu primeiro investimento, quais foram as mudanças que teve na sua vida após fazer? Então, depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a... Porque assim, antes eu tinha muita dúvida em como que eu ia fazer o investimento, porque no mundo do investimento tem tanta coisa, né? E tipo assim, quando a gente pega pra fazer um investimento, são muitas variáveis que a gente tem que olhar, então meio que eu ficava assim, nossa, é muito difícil, né? Não vou conseguir. Isso tanto na renda fixa, tanto na renda variável, Sim, né? aí é porque são muitos detalhes, né, que a gente tem que saber. Então eu ficava assim, nossa, já eu já não tenho muito tempo, aí eu vou ter que ficar estudando tudo isso e aprendendo, como é que eu vou fazer, né? Mas assim, depois que eu fiz o curso, isso deu uma clareada na minha cabeça e me deu uma acalmada quanto a isso. Então, assim, agora eu já tenho mais facilidade, né? Eu tenho, vamos supor, tenho R$ 1.000 aqui para investir. Em como que eu vou distribuir isso na minha carteira, né? Hoje isso já tá mais tranquilo para mim. Falando em tranquilidade, você tinha muito medo de investir antes e agora como está esse seu medo? Assim, não era questão de medo, eu tinha dificuldade. E vamos supor, igual eu te falei, porque como são tantas variáveis, né, dentro do rol de investimentos possíveis disponíveis, aquilo ali eu olhava aquela quantidade de coisas e eu ficava assim, meu Deus, por onde eu começo, né? Às vezes eu entro na própria site da corretora, né, seja ela XP, BTG, Genial, as corretoras diferentes que tem aí pelo Brasil, né? Você vai, por exemplo, entra na renda variável, tem 700 investimentos só de CDB. Pois é. LCI, LCA diferentes para você poder investir. Qual escolher? Pois é. Aí chegar lá e a gente olha 700, vamos supor, 700 tipos de investimento. Agora eu sei o rumo, eu sei por onde começar, como começar a minerar aquilo ali. Um investimento mínimo que você pode Isso. começar a investir. Questão de fundos, por exemplo, a cotização que é diferente de liquidação. Sim, interpretação dos gráficos, Sim. né, tudo. Então, assim, pra mim deu uma clareada na minha mente, assim, que foi libertador poder ter tranquilidade, assim, de olhar aquilo ali e não me assustar mais. Certo. Da parte ali, no primeiro módulo ali de gestão financeira, reserva de emergência, aquela planilha que eu te passei, está te ajudando de alguma maneira? Tá, assim, porque assim, eu tinha noção, né, de quanto eu gastava, mas eu nunca colocava aquilo ali num papel e pra eu ver como é que seria o rombo no final do mês. Aí, a partir do momento que eu comecei a especificar, nossa, ali eu comprei um café, o preço e tal, aí eu fui vendo, assim, que eu tinha muitos gastos, que às vezes esses gastos eu posso diminuir eles porque não são coisas vitais pra minha vida. Vamos supor, eu gastava sem ver, às vezes, assim, de noite, às vezes, tipo, ia lá, comia comprava um lanche, vamos supor, no iFood, né? Aí, só que assim, você vai pôr isso no papel, você vai vendo que beleza, o lanche é R$ 20 hoje, mas aí R$ 20 amanhã, R$ 20
E às vezes não 20 em 20 em em 20 20. aí já era. Então, assim, a gente vai percebendo esses gastos e a gente tem a possibilidade de diminuindo isso para sobrar um dinheirinho lá no final, pra você investir, Sim. para você poder, com esse dinheirinho lá investido, você poder atingir um objetivo lá na frente. Porque às vezes esse objetivo vai ter um maior valor do que o seu lanchinho agora de R$ 20. Exatamente. Uma coisa que eu achei muito boa que eu vi nessa planilha foi a questão da previsibilidade. Os gastos que você já tem previsto, seja, por exemplo, IPTU de uma casa, Sim, quando você já coloca na planilha, por mais que, por exemplo, gasolina seja toda semana ou todo mês, mude de preço, seja o álcool, seja a gasolina, você tem pelo menos uma noção de quanto vai gastar. isso aí é importante mesmo, porque a gente tem uma ideia, mas assim, a gente vendo, olhando aquele valor, né? Aí já a gente já muda o nosso olhar. Tipo, a gente olha assim, nossa, eu tenho uns R$ 2.000 ali de custos, né? Aí você tem, aí Fixos. você vê, você sabe também sua fonte de receita. Olha, aí esse você fala mês não assim, ó, precisa a dar conta não reduzir. tá fechando. Aí você vai lá e dá uma mudada de vida, né? Certo. E em gestão financeira ainda, você viu o melhor cartão de crédito para você? Olha, você me mandou umas 15 opções de cartão de crédito. O cartão que eu usava, com as outras qualidades dos outros cartões, eu vi que o meu tava saindo perdendo. Só que eu ainda tô estudando ainda sobre qual deles vai ser o melhor. Porque assim, tem alguns que são tipo, uns dão mais milhas, outros dão mais cashback. Então assim, eu ainda não consegui chegar num veredito e falar assim, olha, vai ser esse. Mas assim, eu vi lá as opções e tô analisando ainda. Teve algumas modificações, né, em alguns cartões, Sim. que até você me alertou disso. No caso foi do cartão Pão de Açúcar do Banco Itaú. Isso. E então, como tem essas mudanças, então ainda tô analisando ainda. Mas que eu sei que o meu cartão de crédito é ruim, isso aí eu já sei. E também, uma coisa muito boa também é sala VIP dos aeroportos, né? Você Pois é. tem como, vou viajar mais para São Paulo, mais pro litoral. Você pode ver quais salas VIPs tem em determinado aeroporto e pegar o cartão de crédito certo para você. Uhum. Pois é, eu tô olhando tudo isso. O meu cartão, por exemplo, ele não dá direito à sala VIP. Na verdade, eu acho que ele não dá com nada. E o que eu vejo de muitas pessoas tem, por exemplo, 2, 3, às vezes até 4 cartões pagando, por exemplo, 300 a 600 reais, uma unidade relativamente baixa, digamos assim, mas depois que junta, por exemplo, 4 vezes 400 é da 1.600 reais anual. É um dinheiro assim que a gente não percebe, né? Só que a gente tá perdendo, né? E muitas vezes, por exemplo, tem um cartão muito bom, seja ele, por exemplo, por volta de 800, 900 reais, nessa faixa etária aí, e a pessoa vai achar caro porque já tem outros vários cartões medianos ou ruins que já paga, e quando vê um cartão realmente muito bom, uma boa pontuação de milhas, às vezes até acesso limitado às salas dos aeroportos, acha caro. Pois é, assim, não é a conta que a gente tem que fazer, né? Esse cartão ele é mais caro. Só que assim, igual você falou, né? Vamos supor, essa questão, se a gente for ganhando um cartão que ele é bom em cashback. Beleza, a gente teve um investimentozinho maior nele aqui, só que o cashback dele é um cashback bom. Então, quando você vai rodando no seu cartão de crédito e vai tendo aquele cashback, no final, aquele dinheiro ali, ele vai virar um montante considerável, uma Sim, coisa que você nem esperava. Exatamente. E, Aline, do curso que você fez, do meu de investimento, qual foi a parte mais difícil para você? Olha, sinceramente, foi montar a minha reserva de emergência. Reserva de emergência. Porque assim, eu tinha noção do que era uma reserva de emergência, mas o buraco é muito mais embaixo, sabe? E assim, é doído, assim, a gente ter que
Quando você vê. prender, assim, colocar um dinheiro lá que vai valer para ser realmente sua reserva de emergência. E hoje você vê a importância da reserva de Veja, emergência. eu ainda não tenho ela 100% full, mas eu tô caminhando já pra deixar ela. Eu já tô começando a montar ela, sabe? Aham. Mas eu penso, na minha cabeça era um valor e na realidade é um 3x aquilo. É que normalmente a reserva de emergência são suas despesas, né, mensais vezes uma quantidade de meses. Seja ela de 6 meses a 12 meses, dependendo, né? Eu tô montando a minha do pra. perfil da pessoa. Eu tô montando a minha. Eu quero a minha que seja tipo, o mais segura possível. Então eu tô montando a minha prevendo 12 meses. Certo. E aí igual com aquela planilha, né? Eu já consegui, tipo, a gente consegue ver nossos custos, né, em média, então aquilo ali já dá uma base boa pra reserva. E como eu tô montando a minha pra um tempo maior, então assim, eu não consigo montar ela de hoje pra amanhã, tipo, de um mês. Tem que Pronto, ser não. um maior tempo É, montando ela. Tá certo? eu demoro, né? E eu vejo que um dos principais importantes de se ter a reserva de emergência, porque normalmente a pessoa investe, por exemplo, num investimento sem liquidez nenhuma, alguns investimentos com no mínimo 90 dias para tirar o dinheiro, ou até mais, alguns investimentos, principalmente na renda fixa. Se você precisar do dinheiro antes do vencimento, o que ia fazer Aí, se você não tiver reserva de emergência? se você investiu, fez esse investimento como se fosse uma reserva, aí já era. Aí já investiu errado, isso aí não. Agora, se você não tivesse, você investiu lá, beleza, não pensando que você está investindo numa reserva, mas se você não tiver a reserva e você precisar bater o carro, tiver um problema de saúde, Deus me livre. E essa reserva é exatamente para os inesperados. Então, você nunca vai saber quando vai acontecer. Quando você, por exemplo, desemprego, problema de saúde ou algo do tipo. Pois é, essas variáveis, né, assim, que a gente não consegue prever. E para finalizar aqui, Aline, depois de você aprender no mínimo básico do meu curso, que é o meu primeiro investimento, você ainda tem esse medo de investir? Como tá tudo isso? Não, assim, igual eu te falei, no início eu tinha, né, esse medo, assim, porque eu me sentia insegura, né, quando eu abri e vi aquele tanto de opções lá. Hoje em dia eu já clareei, então eu abro, aí eu respiro, aí eu, calma, isso aqui eu sei, aí eu vou, já consigo minerar aquilo ali e fazendo minhas escolhas, né, com as minhas necessidades. Certo. Então eu já não tenho mais esse E medo. eu sempre digo, é importante você ter os seus objetivos para os seus investimentos, porque se você precisar do dinheiro antes, porque muitos investimentos precisa deixar durante 2, 5 anos, às vezes até mais, principalmente quando você pensa numa aposentadoria, por exemplo. Agora, quando você tem um objetivo, uma reserva de emergência adequada para você, fica bem mais tranquilo poder investir. Sim, com certeza. O primordial, antes de você pensar em investir, é você ter aquilo claro na sua cabeça, quais que são seus planos. A partir disso, você traçou seus planos claramente. Aí você começa a investir. Sim. Olha, eu queria agradecer você por Obrigada seu a você. depoimento e obrigadão.